Olá, minha gente! Estamos juntos aqui no Bahia Flow, hoje com uma figura importante da nossa política, Silvio Humberto. Silvio Humberto, muito bem-vindo ao nosso podcast Bahia Flow. Muito obrigado pelo convite, Daniela. É um prazer, né, poder estar aqui, contribuir, trocar, dialogar com você, que tem uma história no jornalismo da Bahia, e é muito bom revê-la. Oh, graças a Deus. Agora, falando em história, você aqui, Uhum. eu vou fazer um resumo, um breve resumo da longa história de Silvio Humberto. Ele está no PSB já há muitos anos, desde sempre, aliás, não é? É vereador, líder da oposição, professor, doutor em economia pela Universidade de Campinas, também é mestre em economia pela Universidade Federal da Bahia, ainda é professor da UFES, fundador e presidente do Instituto Steve Biko, militante, dentre outras coisas. Silvio, então, vamos começar. Eu li sobre a sua vida, sobre a sua história e sempre pautado na educação, né? O que é que você tem a dizer sobre a nossa educação atual e sobre o que a gente poderia fazer para evoluir, para melhorar essa questão da educação? O que é que você acha? Como é que você avalia a educação pública hoje? Olha, eu diria que se eu pensar na educação do Fundamental 1 e 2 e do ensino médio, assim, nós estamos muito distantes do que poderíamos ser, né? Você tem avanços, mas eu diria que falta uma sincronia, uma sintonia fina entre, se eu pegar aqui a prefeitura de Salvador e o estado. Eu tenho repetido, Daniela, que nós, diante das urgências que nós temos, né, com os problemas ainda estruturais da nossa educação, nós não podemos estar numa disputa entre pegando especificamente Salvador, né, uma disputa como se fosse uma corrida olímpica, onde quem chegar primeiro leva, porque nessa disputa olímpica, sem Olimpíada nós teremos em julho em Paris, né. É uma outra vibe, é um outro, né. E nessa daí os nossos estudantes estão perdendo, né, Isso. porque você deixa de fazer determinadas ações, porque um está propondo e porque o outro foi o outro que fez. Se tivéssemos no período da pandemia, né, a sintonia fina entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Secretaria Estadual de Saúde e os outros municípios, foi de forma contrariando até o governo federal, de triste memória, né? Isso, mais de 700.000 mortes, infelizmente, né? E essa sintonia poderia ser tomada como exemplo para avançar, porque nosso país não vai, né? Não podemos ficar nessa sensação Brasil, país do futuro, que não acontece. Se você compara o que era a Coreia do Sul e o que é a Coreia do Sul hoje, a Coreia do Sul dos anos 60, o Brasil estava na frente. A Coreia foi, o Brasil ficou, né? O investimento na educação é de fundamental importância, porque é com a educação que você muda, né? Porque a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, já nos ensina Paulo Freire. Eu venho de uma experiência que é do Instituto Cultural Steve Biko, que há 32 anos vem promovendo ações afirmativas e mudando a vida das pessoas. O que nós fizemos, nós nos importamos com as pessoas, nós acolhemos as pessoas e oferecemos uma educação implicada, imbricada, eu diria assim, e gera uma energia de se importar, de cuidado com o outro, né, que mudou a vida de muita gente, né, que transformou vidas, porque você foi mostrando que, no caso específico, com a universidade, e na época, há 30 anos atrás, o número de estudantes negros nas universidades era um traço, né. E você tem um estado como a Bahia, de maioria negra, que tinha só uma única universidade federal. Quando você comparava nos estados onde tem maioria branca, você tinha mais de uma universidade federal, a exemplo do Rio Grande do Sul, né. Então isso mostra como é que esse racismo se estrutura e como isso deixou uma massa negra aqui. Eu lembro das palavras do professor Paulo Gabriel, que foi o primeiro reitor da UFRB, que é a nossa segunda universidade, né,
e isso a partir de 2004, ele escreve dizendo: "Olha, as vagas da universidade pública praticamente é do tamanho daqueles cursos de maior prestígio social, do tamanho das escolas particulares, das grandes escolas particulares de Salvador, né, com algumas exceções do estado. Basicamente de Salvador. As pessoas se conheciam nos colégios e se encontravam na universidade. Então, é como se a Universidade Federal, à época, funcionasse como enclave, né, onde Uhum. você não tem essa relação com a população. Então, o que que a população fazia? Eu morava perto da universidade, que eu sou do Garcia, né, então dali da Garibaldi, da Rua 13, perto da TV Bandeirantes, daquela região ali, né. Então as pessoas que moravam ali chegavam na universidade ou para serem pacientes do Hospital das Clínicas, ou para apanhar manga ali no Vale do Canela, ou para jogar bola, né. Era isso, a grande É maioria. verdade. Então, assim, como é que você tem uma cidade, um estado de maioria negra e isso não chega na universidade? Então, assim, quando você não oferece uma educação pública de qualidade, e o problema não está na escola pública, porque a escola técnica sempre foi uma escola pública, né, Uhum. mas o número de vagas da escola técnica é muito restrito, né, É, e me eu percebi, meu filho teve uma época que estudou em uma escola daqui de Salvador, que o pai eu estava sem condição de pagar, então o pai que bancou. É uma escola boa, mas não é daquelas escolas top. Mas aí quando eu entrei na escola, na primeira reunião de pais, eu procurei, não tinha um negro na reunião de pais. Aí ele vinha de outra escola, a Via Magia, uhum. que tem uma diversidade muito grande. Aí eu fiquei procurando, procurando. Quando eu olhei ao redor, monitores eram negros, o pessoal da limpeza era negro, pessoal. Agora, os estudantes, os que tinham, os pretos que tinham lá, eram pessoas bolsistas, um ou outro, entendeu? Então você vê claramente essa distinção, não sei, essa. Como o racismo se manifesta, né, que é um Isso. retrato fiel da Bahia. Você É. tem diversidade em alguns lugares e em outros lugares você não tinha. O que que as ações afirmativas promovem, né? Ela promove leva essa diversidade para dentro da universidade, não sem resistência. Nós lembramos dos anos no final dos anos 90, a experiência daqui do Rio de Janeiro, a experiência da própria da UNEB, né, da Universidade do Estado da Bahia, e ao incorporar isso, né, e a reitora Ivete Sacramento consegue ali de forma muito pioneira, né, implementar, não Uhum. sem resistências. E depois, hoje também nós vivemos nos cursos de maior prestígio, ainda segue os afroconvenientes que nunca foram e querem ser, porque querem aproveitar esse espaço. Daí as bancas de heteroidentificação com problemas aqui e ali, lá em São Paulo, alguns casos esdrúxulos, mas isso não tira, assim, a exceção não é a regra. Então a gente tem que se pautar, porque isso de fato, não caiu a qualidade de ensino, né, porque e também você trouxe essa diversidade dos povos indígenas, a diversidade negra, a diversidade do que envolve as pessoas trans, imigrantes, né, as pessoas com os PCDs, né, que Sim, precisam sim. chegar à universidade, porque a universidade você precisa trabalhar com perspectiva. Então, quando eu olho para a educação da Bahia, que ela precisa ser acolhedora, né, e essa sintonia fina, porque o estudante, quando as pessoas reclamam: "Ah, o estudante chega no ensino médio cheio de deficiências". Como ele não veio de Marte, ele veio de uma educação fundamental um e 2, do fundamental um e 2. Se você não fez ali, isso vai rebater cá. Se você não oferece as melhores condições, e há uma preocupação com essa ideia da espetacularização, quando não acontece, assim, você não avança com a escola em tempo integral e a educação integral, né, porque não é só colocar o estudante de manhã e tirar à tarde, você precisa oferecer, assim, os meios e as condições e seja um espaço acolhedor, desafiador, do ponto de vista dessa maior interação com o mundo, de pensar um novo mundo, porque lá é o lugar de se discutir o que virá e Sim. necessariamente quando você é forjado, formatado aí entre aspas, né, você tem um ambiente que estimule a criatividade, são essas pessoas que chegarão, que farão o mundo, que vivenciarão, melhor dizendo, o amanhã. Isso. Quando isso não acontece e você olha, ainda em pleno século XXI, você tem defasar assim, segue o problema da defasagem e idade série, né. Você tem que pelo menos 50% dos estudantes que poderiam fazer o Enem da escola pública não fazem, né.
e outros testes, né. Então isso vai comprometendo que você não consegue romper o seu círculo vicioso da pobreza. E mais, quando você chega e se coloca, por exemplo, se você pensa a prefeitura de Salvador, quando você diz assim: "A prioridade é a educação", será? Ao longo desses 12 anos, pelo Cadê menos o PAC da creche? pois é. Cadê o PAC da creche, moço? E é uma afirmação que diz, né, de um lado, aqueles dizem: "Não, não fez", porque não é a primeira vez, né, porque você vê anteriormente o Brasil Carinhoso também não aderiu ao Brasil Carinhoso. Então assim, aí você pergunta: "Não faz por quê?". Qual é a prioridade? Você tem aí os estudos mostrando que você tem pelo menos 50%, né, de defasagem, né, em relação ao que precisaria de creche e o que nós temos. Sim. Só que isso interfere, às vezes as pessoas pensam que é um problema da mulher, mas não é não, isso é um problema da família. E quando você não consegue, quem que vai ter que tomar conta? A mulher da criança. Isso impacta no orçamento familiar, porque se você pode deixar o seu filho cuidado, ou sua filha, pela manhã e você chega à tarde, pega, isso impacta diretamente, porque você vai tendo condições de trabalho. E se essa infância é muito bem cuidada, né, passa para o fundamental um, passa a ser normal você ser bem cuidado. E aí, às vezes, se você olha para Salvador, em frente ao espelho, e a situação da população negra, fica parecendo que qualquer coisa que é oferecida, é bom, né? É. E aí a gente precisa, se você não traz o elemento, princípio da dignidade humana, para avaliar isso que você está oferecendo é digno. E quando você olha, por exemplo, contrastando com a realidade do sul do país, os equipamentos públicos no sul do país, eles estão em melhores condições, tem até um número maior do que o que tem em Salvador, principalmente na Fundamental 1 e 2, na oferta. Então, quando você tem uma oferta que garante que as pessoas, embora hoje, mas a gente vem de um tempo que as pessoas precisavam fazer fila para poder, tanto no município como no estado, acabou isso, entre aspas, né? Mas as melhores escolas continuam sendo bem disputadas. Sim. Mas se você tem isso de forma generalizada, as condições são oferecidas, as pessoas que têm seus filhos que vão colocar em outras escolas, que se viram para colocar o seu filho. Então, eu sou fruto de alguém, de um investimento que meus pais fizeram. Meu pai, Humberto, não está mais aqui entre nós, minha mãe está aqui, graças a Deus, com seus 88 anos, onde a diretora disse: deixe de dar uma boa roupa a seu filho. Eu estudava na escola Sião, ali no Campo Grande, né? E o conselho dela, quando eu entrei no ginásio, foi: deixe de dar uma boa roupa a seu filho, mas dê educação. A questão é que quando você chega mais para frente, que você vai terminar o ensino médio, você vai dar aula na universidade, você encontra um colega que diz: eu estudei no 2 de julho, eu sou aluno do colégio 2 de julho, né? Ele diz: poxa, eu estudei lá. Aí eu fiquei olhando assim, meu pai era mecanógrafo, né? E meu pai também me disse lá no 2 de julho, que é ali no Garcia, eu com 14 anos, fazia o primeiro ano colegial, ele me disse assim: você está estudando numa escola burro de burguês, né? Que era até uma escola, é uma escola na época, né? Aberta, né? Saudade dos meus professores, Fábio, né? Professor Isadora, né? Eunice, né? Geraldo, outros tantos, né? Ele disse: aí você está estudando numa escola de burguês, mas você não é igual a eles. Você é filho de operário. Isso te dá uma consciência, né? Educação emocional, educação mental, educação tudo. Porque você está estudando em um ambiente onde o bairro todo é negro, na sua grande maioria, o Garcia, né? Principalmente a Fazenda Garcia. Mas quando você olha para dentro daqueles espaços, Vieira, 2 de Julho, Sacramentinas, né? Que era um território educacional, mais em cima você tem o Edgar Santos. Mas qual era a lógica? Os que são formados nessas escolas particulares vão mandar naqueles que saem da escola pública, Sim. né? O currículo, por isso que o currículo tem uma intencionalidade, né? O currículo é a proposta política pedagógica. Quando você organiza, quando você estrutura o currículo, a pedagogia já disse: você sabe quem vai sair lá na ponta. Então, assim, quando você traz isso e você vem oferecendo creche, um ambiente, as crianças vão se sentindo bem cuidadas ali, né? Você tem a escola em tempo integral, uma escola também que ofereça as possibilidades para o mercado, para o ingresso no mercado de trabalho. Por isso que eu acho que quando o governo federal implanta agora o programa Pé de Meia, ele ofereceu R$ 200 e uma recompensa quando, se você terminar o ensino médio, se você vai prestar o Enem, isso lhe dá R$ 1.000, você ataca a questão da pobreza, sim, Sim.
você ataca a defasagem, né, a evasão escolar, sobretudo, para poder manter o estudante ali, né, porque as pessoas fazem análise de custo e benefício, né. Uhum. Você pode atacar essa proposta de que os estudantes que estão ainda no Fundamental 2 comecem a entrar no Fundamental ali com 13 anos, o processo de migrar para educação jovens e adultos, e é um problema à noite você ter crianças, adolescentes com 13, 14, 15 anos, sentados junto às pessoas com mais de 50, 60. O ritmo de aprendizagem é diferente e isso impacta. E ao impactar nisso, você tem aquele aluno que o professor dá aula, ele já aprendeu e aí vira para o lado, já perde o interesse. É, É, exatamente. então, assim, essas são questões que não dá, no meu entendimento, para ficar numa querela, né. Tá naquela disputa de vaidades, aquela Olha, fogueira gente, das você vaidades. eu sou da base do governo Jerônimo, que é professor, que é meu colega lá na UFS, né, somos colegas também da UFS. Assim, mas eu venho dessa experiência da educação, eu fui presidente da comissão de educação do município, né, conheci o chão das escolas, né, o potencial que nós temos, a gente não pode mais perder tempo e o dinheiro e pessoas, e talentos, E pessoas. sobretudo, né, essa formação. Porque como é que você vai dar um salto civilizatório sem uma educação de qualidade generalizada para todo mundo? Não dá para ser privilégio de poucos, E né. quando um menino desses, uma menina, um jovem, ele se vê sem uma possibilidade, que ele não acredita que aquilo ali vai poder acontecer para ele, ele já se joga no que não presta e acabou, é mais uma vítima, mais um, entendeu? E a sociedade o enxerga como, é o algoz, é o ruim da história, porque ele entrou para a criminalidade por tantas questões que ele é praticamente empurrado para aquilo ali. É minha maneira de ver. Ele é empurrado no abismo e depois querem o quê? Que ele seja honesto, que ele seja bom, que ele seja assim, que ele seja assado. Não tem como, porque não tem a educação, a base emocional, a base mental, a base toda, né, que a escola e a educação mesmo podem trazer, É né, por Silvio? isso que nós não podemos perder tempo, Isso. né, porque o resultado disso é desperdício de talentos. Uhum. E quando eu vejo, por exemplo, pegando a experiência nossa com o instituto, né, que pessoas com 50, assim, que era um público que resolveram fazer pré-vestibular na época. Hoje você tem gente muito mais jovem, 16, 17, chegando. Mas na época, quem tem vontade de fazer com 50, queria fazer com 18. E o que é que nós observávamos aqui? Eu fiz o vestibular de 1980. Ia fazer 17 anos, né? Passei para a Católica. A gente só tinha duas faculdades, duas Sim, universidades, sim, Católica sim, sim. E e federal. Federal, né? Mais de 60.000 pessoas disputando 3 mil e poucas vagas. O vestibular era uma verdadeira maratona. Você começava domingo e ia terminar sexta. E dessas daí, assim, você não conseguia ampliar o número de vagas. Quantas pessoas tiveram suas vidas, seus destinos selados, né, no ponto de vista das oportunidades, porque não tiveram nem direito a uma segunda ou terceira chance, ou uma outra chance. Tanto que as pessoas chegavam às nossas entrevistas na época, quando terminavam a entrevista no instituto, aí uma das frases ele perguntava assim: "Sim, eu me formei", a gente brincava assim: "Você terminou o segundo grau, não foi? Por que que você acha que você terminou o segundo grau e tá bom para você aí? Você não tem para ampliar para o horizonte?" E ele não vê, ele é como se ele não vislumbrasse, né, a Porque a universidade não possibilidade. era um sonho palpável. Hoje você tem sonhos um sonho palpável, mas ao mesmo tempo você encontra, nas aulas à noite, ainda estudantes, que é o primeiro da família, em pleno século XXI. Com certeza. Silvio, você na política, você está vereador, é a segundo ou Terceiro 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 mandato? mandato. Terceiro mandato. Agora, como é que está a situação? Porque eu acho que a educação pauta muito o seu trabalho. Isso é É uma muito bandeira. empolgante, estimulante, a gente vislumbrar que alguém, meu Deus, pensa nessas coisas, né? E com sabedoria de causa. Qual é a sua posição agora, politicamente falando? Eu estou no terceiro mandato, né, eu fui
presidente da Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, agora eu sou presidente da Comissão de Cultura, sou líder, é a segunda vez que eu sou líder da oposição, desde que entrei, sou oposição ao governo que aí está, mas eu sempre digo que a gente, assim, você não é oposição à cidade, naqueles assuntos, nas matérias que são, eu vejo relevância e tem convergência e é bom para a cidade, nós votamos, né? Outras, uma boa parte, nós somos contrários, a exemplo da desafetação das áreas públicas da cidade, né, que nós não observamos nenhuma razão primária, né? Você vai fazer isso para vender o que só pela questão econômica, aí você faz pela questão econômica e compromete ambientalmente a nossa cidade, Isso aqui tá aqui na né? pauta já para te perguntar Então, também. essa é só para externar o quanto a nossa visão, né, que nós temos uma visão sobre a cidade que não converge, em alguns momentos sim converge com os projetos que são apresentados, né. Eu fui o relator que o governo apresenta, o município, né. Eu fui o relator do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, fui o relator do Plano Municipal de Cultura do município, né, e tenho pautado, assim, sempre por muito diálogo, né, que eu acho que é importante, é uma escuta. Ser vereador, de fato, é uma universidade, assim, a Câmara de Vereadores de Salvador, né, que é a quarta do Brasil, né, é uma universidade no sentido de que as pessoas que estão ali, o ambiente é do eterno, você se aprende sempre, né. Sim. É um grande exercício também desse aprender fazendo, o contato com as pessoas, você aprende a fazer as mediações, não existe ninguém melhor do que ninguém, porque os que se acharam assim não entraram, né. É. Então é uma disputa grande, né, para chegar 43, mais de 1000 disputas. Então cada um encontrou a sua estratégia, né, homens e mulheres, ainda há uma subrepresentação das mulheres, uma subrepresentação que a gente pensa das pessoas negras, né, então dos setores populares também, mas isso é parte do jogo, né, então você tem que criar as condições, isso para denotar aqui a importância do voto, né, que as pessoas não podem simplesmente, se você vota de qualquer jeito, o resultado também é de qualquer jeito. É Então você trouxe. desastroso. Então, a responsabilidade cívica que nós temos com a nossa cidade, pegando o exemplo da cidade de Salvador, é de fundamental importância o voto. Esse exercício do voto é algo que eu acredito. Estimulei meu filho, que eu tenho, dentro daquelas coisas, eu sou pai de Quiluange, então eu estimulei meu filho, que fez 16 anos, já me O meu apresentou. também tem Então, 16. já apresentou lá o Doido voto. para votar. Então, o meu já está pronto, porque até agora, 8 de maio, que tem que fazer o voto. Eu acho que é importante, porque é cedo que começa, né? Porque também é cedo que você sofre os resultados da política. A política pode lhe levar para o nirvana ou para o abismo, A né? gente bem viu, né? A Pois é, gente né? bem sabe Que a gente disso. não precisa dizer o nome, porque é que Não, nem não. é, aquele personagem de Harry Potter. Pelo Aquele que a amor de gente não Deus. pode dizer o nome. Não, não, não. Limpa as energias, Silvia. Limpa as energias. Esquece, Esquece esquece o que de... passou. Mas assim, ele foi, mas o fenômeno está aí, segue. E a gente tem que entender que as pessoas entram pela democracia e, quando tem chance, querem tirar a democracia do jogo. E Exatamente. nós não podemos esquecer, de triste memória, que no final do mês, né, 31 de março, são 60 anos do golpe, né? E isso atrasou o país, né? Isso gerou a chamada modernização conservadora e, sobretudo, você não ter as liberdades democráticas, isso atrasa qualquer país. Ave O Brasil Maria. pode ter se tornado entre as 10 economias do mundo, mas do ponto de vista das garantias individuais, das liberdades individuais, das desigualdades sociais, o resultado está aí. Então eu venho dessa caminhada, né? Eu acredito, dentro da esquerda, é a minha visão, acredito na justiça social, na construção coletiva. As pessoas precisam ter igualdade de oportunidades, homens, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? Ou enfrentar o etarismo, né? Você não pode julgar a pessoa né, pela aparência da pessoa. A gente precisa de uma justiça, assim, que julguem as pessoas independente da sua origem social, da sua origem étnico-racial. Então nós estamos vivendo um momento muito
complicado no Brasil, assim como também no mundo. Eu tenho me preocupado muito, acordo de manhã dizendo assim, pedindo a paz celestial, que é importante, né? E nesse momento a gente tem esse olhar também, porque essa guerra que está, né, tá acontecendo com o povo palestino assim, é um, é um show de horrores, É né? verdade. Eu estava É, falando isso aqui na nossa com Clarindo Silva, que o que é muito que leva doloroso. as pessoas, gente, a discutirem, a brigarem. Aliás, gente, por favor, sigam aí @Bahia Press para todas as informações sobre política, sobre mundo, sobre tudo, sobre o local e o canal do YouTube, tá? www.youtube.com/Bahia Press para assistir essa entrevista aqui com Silvio Humberto e todas as outras que faremos na sequência aqui no nosso Bahia Flow. Mas essa questão que você está falando da guerra, né? Essa disputa. Eu convivo muito com os animais. Os animais, eles convivem numa harmonia. Mesmo quando eles brigam, é uma briga harmônica e é uma briga por causa de uma fêmea, por causa de uma comida. Mas nós não, nós somos uma espécie muito estranha. Nós somos uma espécie, eu não sei, nem como nominar. Racionais, né? Diz que é racional, eu não entendo, Silvio Não Humberto. tem, não tem racionalidade na É que guerra. nessa questão agora de quererem destruir as áreas verdes para construir coisas, construir prédios, aí depois vem, alaga tudo, quer tirar, vai dizer para o rio assim: olha, seu rio, saia desse lugar aqui que a gente vai construir um prédio, vai ganhar um dinheirão. O senhor, por favor, mude de lugar. Silvio, o que é que você acha dessas coisas, dessa ocupação, dessa tentativa até então de ocupação de áreas, até ali a Praia do Buracão, inclusive, E né? teve audiência agora, dia 14, né? Sim, 14 de março, uma audiência pública, que é um instrumento importante, e valorizar aqui, parabenizar a capacidade da comunidade do entorno do Rio Vermelho, né? Na verdade foi 13, eu sempre fico me atrapalhando com as datas, né? eu também Não, sou assim com data, não tenho essa terrível. memória A de memória de Clarindo, Clarindo eu fico Silva, né? impressionada, gente, ele lembra de tudo. Bom, então, assim, eh, parabenizar essa capacidade da sociedade civil, porque a Câmara termina assim nessa caixa de ressonância, porque as pessoas votam, né? Mas eu diria que a prefeitura, a gente precisaria entender o que eles chamam de sustentabilidade. É uma palavra, né? Qual é esse conceito? Porque você vender as áreas verdes para colocar cimento, porque é cimento que vai chegar. Sim, Você oferecer a especulação imobiliária numa crise climática, né, uma emergência climática que nós estamos vivendo, para mim é falta também de um planejamento, né? O que a prefeitura, o prefeito não quer fazer, por exemplo, uma revisão do PDDU, né? Deveria ocorrer esse ano, a partir do boa. mês de junho. E também nós, enquanto tem a sociedade civil, não pode confundir, né, eh, a representatividade com você terceirizar a representação. As pessoas estão lá, lhe representam, mas você não pode terceirizar a sua representação, ou seja, tem que participar, tem que se envolver até para pressionar quem lá está. Uhum. Porque se você não pressiona, as pessoas decidem de acordo com as suas circunstâncias, né? Então, esse momento que nós vivemos, eu digo, né, e é um afirmado que nós caminhamos a passos largos para nos tornarmos cronicamente inviável do ponto de vista ambiental, É verdade, né? é verdade. E do ponto de vista da vida humana, Não, se não tem? ambiente, isso vai refletir diretamente na sua qualidade de vida. Porque hoje você, assim, quem sai para malhar cedo, 7 horas da manhã, fica parecendo que você já chegou, bateu os 9. É, o calor. O calor que está aí. E assim, na medida que você olha, e eu vejo algumas empresas, né, que quando você. Olha que a lógica do capital, né? Você tira um espaço de conhecimento, prestou assim, relevante serviço na formação da juventude, a exemplo do Instituto Social da Bahia, joga no chão
e sobe 2 espigões. Aí tem que fazer aquela expressão, sorry. Hã? A mesma coisa em relação àquele colégio São Tomás de Aquino, no Rio Vermelho, e ali no Canal, na Rua do Sim, Canal. sim. Eles também vão jogar no chão e vão subir mais 2 edifícios. Aí você faz essa lógica é muito A estreita. Cardeal tá lotada de prédio Aí subindo. você faz assim, a cidade não pode ter o seu desenvolvimento urbano puxado pelo capital especulativo, porque é Concordo. uma lógica muito estreita, né, é tudo para ontem. Só que assim, quando não tiver, vai se associar a Elon Musk e buscar prospectar lá em cima, Hum, porque tem um limite. sim. Assim, ou você vai ressignificar e entender que as áreas verdes tem uns projetos interessantes, né, é do presidente Carlos Muniz com um projeto de transformar ali no Rio nessa área do Buracão ali, aquela região ali, eh, área de utilidade pública, mas isso deveria ser uma iniciativa da própria prefeitura, porque quem detém a capacidade, eu chamaria assim, da visão de conjunto, né. Porque você se pergunta: "Nós vamos crescer para onde?". O que Exatamente. nós queremos da cidade? O meu partido, o PSB, fez um debate bem interessante, né, a cidade que temos e a cidade que queremos. Você não pode achar que é da cabeça de uma pessoa, porque for eleita, ou de um grupo, mas nós somos quase 3 milhões, que vai decidir o destino sem discutir. Só porque você ganhou a eleição, diz assim: "Por que que você não abre para ouvir os outros?". Porque uma chuva, né, lembrando da música de lá, será que eles não sabem? Quando a chuva cai, ela vem e molha todos nós, né. Então assim, quem sai perde todo mundo. Por isso quando eu falei da educação, não dá para a gente querer uma educação, essa educação precisa ser, eh, desafiadora, acolhedora, desafiadora, e nesse trabalho de formação crítica, você, por exemplo, pensar nesse processo que nós vivemos de transição, porque isso envolve a transição energética, né, assim, essa cidade que queremos, ela dialoga com isso. Sim. Mas se você não faz transição justa, você só muda o combustível. Era com mais carbono, agora é com menos carbono e segue a exploração. Então ter ciência disso e trazer as pessoas como partes, envolver as pessoas, aí você: "Tá bom, vou fa". A cidade aqui, essa área aqui era muito bonita, né, Sim. arborizada, mas Para as lá árvores. é Até um hoje negócio é muito eu vou feio, chorar, é horrível. é feio. Desculpe, mas é Eu horroroso, não é feio, é horripilante. Não é inominável, Silvio, é inominável. Eu não suporto quem corta árvore, eu tenho horror a quem corta árvore, não vou mentir pra você. Outro dia me mandaram, cortaram 2 lá no Campo Grande, menino, fiquei meu dia todo, com aquele mau humor. Eu acho um absurdo, árvores centenárias, gente. Faz alguma coisa que preserve a árvore, que deixe a árvore lá. aí, assim, tem um amigo que me disse assim, que ele, Mário Nelson falando comigo, que ele disse, uma conversa que ele teve com que já não está mais entre nós, Domênico de Masi, né, ele Sim, disse: sim. "Rapaz", que ele falando sobre a cidade de Salvador, "não deixe Salvador se tornar aquilo que ela nunca será". Porque Acimentada. porque você não vai ser uma Nova York, você não vai ser uma Miami, e o que traz as pessoas aqui, Não né, é isso, né. são as nossas singularidades, Isso. né. O que lhe coloca no mundo, não é você parecer com todo mundo. E quando você parece com todo mundo, eu fico no original. Se você olha para o calçadão e você sai do Porto da Barra e vai chegar em Itapuã, o mesmo modelo, Tirar as pedras portugueses. aí você faz assim, não, se é o mesmo modelo, é melhor ficar com a cópia, a original, que é Miami, né. Aí você aí falta você não ter essa diversidade, assim, o que é que nos coloca no mundo? É o nosso povo, a nossa gente, Sim. é o que faz a diferença, a diversidade que nós somos, a cultura negra, esse é o nosso grande ativo. E nós, dentro dessa lógica que é essa que chega no meio ambiente, está nos tornando cronicamente inviável do ponto de vista ambiental, porque é como se assim, os ricos resolveram o seu problema, essa meia dúzia de pessoas, essa lógica desse capital que você olha para a barra, começa a ver uma outra barra, né?
Agora, cansou da barra, entre aspas, eu vou agora em direção a patamares, etc, etc, que era a área que estava lá, né? Você começa a tirar as casas e isso foi dentro do PDDU, e quando você libera o gabarito, vem os... Eu não sei nem porque hoje as pessoas estão falando de espigões, porque espigões é coisa dos anos 70, se falava do espigão. Isso agora são as towers, né? As torres. É isso que as pessoas... E aí você faz, caramba, ou é que essa cidade vai ter um crescimento? Porque assim, você dialoga com a cidade que é rica, mas o fato de você ser rica, ela ser rica não é próspera. Rica, próspera quando chega para todo mundo. Não adianta Essa ter riqueza chega para todo mundo. os ingredientes do vatapá e não saber fazer o vatapá. É. Não é verdade? E desandar com o vatapá. Não teve, se não souber fazer, não adianta ter tudo que não faz, não Mas faz. é eu dizer assim, olha, é o vatapá que nos coloca no mundo. É, Assim como a capoeira nos levou para o mundo, assim sim. como o samba reggae nos levou para o mundo, né? Tirando isso, eu sempre digo, Salvador tem um potencial criativo enorme. Mas para você, o potencial para ele se tornar efetivo, você precisa criar as condições. Você precisa enfrentar as desigualdades raciais na cidade, que ao você enfrentar as desigualdades raciais, você enfrenta a pobreza. Essa cidade que se trabalha muito e ganha muito pouco. E a Essa é a gente, cidade que eu não entendo como é que você consegue fazer uma grande propaganda, né, colocando assim. Não, nós estamos com em relação aos ambulantes. Assim, os ambulantes tadinhos, eu foram fico tratados como antes. bichinho, Descobriram gente. de 2023, em 2023, que poderia fazer o cadastro pela internet. E assim evitar as filas. Mas quando você compara, quando pensaram na solução de negócio com relação às empresas, e criou a restrição comercial que você poderia só comprar um tipo de cerveja para Sim, bancar. Você sim. pensou nas empresas, nesse esquema de pirâmide, que todo mundo vai aqui trabalhando para uma pessoa ganhar. Aí, quando passou de tanta gente falar da situação dos ambulantes, da fila indigna da CEMOP, né? As mulheres negras, na sua grande maioria, que estavam lá disputando, né? Você aí faz o cadastro. Por que não fez isso antes? Exato. Né? Quando chega em cima da hora, você faz a experiência lá na Barra. E ainda bem que deu certo, entre aspas, né? Porque foi feito muito em cima da hora. Né? E gerou um certo receio, um certo medo das pessoas em ficar ali. Mas, por outro lado, chove, você tomava chuva. Por que não se pensou que, ao mesmo tempo que você colocar uma cobertura e usar a cobertura, né, para a propaganda? Porque com os drones, etc., passando uma imagem aérea, você ganha em termos de imagem. Mas, tá bom, quanto desse direito de imagem você garante aqui embaixo para o ambulante? Por exemplo, subsidiando o gelo, que foi isso que uma das queixas que eles disseram. Silvio, o gelo sai de 10 para 20, né? O gelo é o único que a gente não revende, não, viu? Porque o gelo, depois que vira água, adeus. Acabou. A cerveja você ainda pode vender, guardar para vender numa outra festa, né? Fazer um jogo, né? Para continuar com o seu corre. Mas então essa forma que você não dá prioridade a quem vem de baixo, né? Não, é uma coisa muito clara e que eu sempre vi foi a questão dos blocos afro, bloco de índio e bloco afro. Eu sou apaixonada desde que meu primeiro carnaval, eu tinha 11 anos, eu tenho 50. Então, eu conheci os blocos, assim, todo aquele crescimento do Uhum. bloco, mas eu sempre via que eles eram colocados para desfilar 2 horas da manhã, já não tinha mais ninguém na rua, quando deveria ser o contrário. A grande riqueza desse carnaval que nós temos é o bloco afro, que tem figurino, que tem maquiagem, que tem enredo, que tem letra, que tem dança, que tem tudo. E eles não dão o devido valor. É uma espécie, sei lá, é uma forma de racismo isso, né. Aqueles blocos de camisa, nada contra, mas também nada a favor, porque é feio aquela roupa horrorosa. Desculpem a minha opinião honesta. Aquelas camisetas, vai comparar com a roupa do bloco afro, com aquela mulher dançando linda, com aqueles cabelos maravilhosos. Então isso tinha que ser invertido, né. O que tinha que ser colocado na frente, é colocado no apagamento, né. Esse apagamento não pode acontecer, porque é a nossa raiz. Mas é assim, o que quando você discute o que é o racismo
entre outras coisas, eu sempre digo que a primeira coisa que ele faz é desumanizar o outro. Você não acha que é o ser humano. E a cultura que esse outro faz, produz, se você não considera ele como ser humano, então a cultura não é uma cultura humana. Você vai continuar subhumana ou que você pode ganhar com isso. E agora, né, pegando essas discussões agora que estão giradas em torno do Big Brother e tal, né? Ah, Esse Davi. Davi, né? O guerreiro Davi, porque é um Guerreiro, guerreiro. você viu o que fizeram, menino? Que absurdo, E ele viu? tá ali, né? E o que me chama a atenção é que assim, a declaração de alguém que saiu, né? E aí diz assim, não, é porque o racismo estrutural. Aí você faz o racismo estrutural, ponto. Como se o racismo estrutural se alimentasse dele mesmo. Quem alimenta o racismo estrutural também são as pessoas. Sim, Né? Você sim, tem suas práticas que geram um privilégio branco dentro da sociedade. isso. E se você não ataca isso, você se justifica tudo por isso. Como se você tivesse. E qual é o seu lugar nessa fila desse pão do racismo estrutural? Você não Exatamente. tem. Você não mantém. E antes você não percebia como se fosse algo invisível? É como se Não. fosse algo fora, né? É. Algo Você fora, não, ele quando é estava aqui em algo. mim, eu estou em você, embora você me negue. Não, você alimenta. Tem as práticas. Por que você não tem a outra prática que seria antirracista? Né? Então, assim, se não se discute isso, e quando chega nos blocos afro, essa forma como gira o recurso do Carnaval da Bahia, você vivenciou o auge do Axé Music, quem ganhou dinheiro com isso? Uhum. Né? Os Eu- eu- grandes blocos brancos. E faziam o quê? Assim, teve até CPI na própria Câmara de Vereadores, né? Juca Ferreira puxando isso Sim. na época, que quando não era discriminado abertamente, discriminava pelo bairro. Mora onde? Onde você morava dizia era tá relacionado à cor da sua pele. É de uma Então, ignorância, né? De uma mas só que crueldade. isso gerou dinheiro, isso gerou recurso, né? Porque se você tira a cor do carnaval, a cor negra, né? A cor dessa cidade, Sim. o que ia ter? Agora, Não ia ter. pois é, compare o Axé Music com o sertanejo, que ainda tem o apoio do agronegócio. Eles se ajudam, né? Eles conseguiram, assim, aquela economia dessa música, né? A gente pode gostar ou não, mas virou, tem se incorpora dentro da música popular brasileira, tá lá, tem seu direito. O que eu analiso é como o racismo aqui matou o Axé Music. Porque quem poderia se dar bem? Essa população negra também. Quanta gente era Isso. envolvida dentro dessa cadeia da música? A população é tão criativa que quando não deu certo com o Axé Music começa a descer essa forma, começa a descer ladeira, eles vão fazendo um pagodão, né? E diferente que na época do Axé Music, você olhava para cima do trio e você não via as pessoas negras, no pagodão, você olha para cima do trio e quem tá lá é a massa. Você pode discutir a música, que eu também discuto, não tô fazendo nenhum juízo aqui de valor da qualidade da música, né? Porque tem umas músicas que são extremamente apelativas, Demais, mas, viu? né? Demais. Tem uma de Assim, tremer o chão. chão, a sexualização, a hipersexualização, né? Misericórdia. Nós que somos do tempo do dito e não dito, o que ficava pelo entendesse o que você quisesse, mas assim, essa coisa, isso tem a ver não só com a música baiana aqui, mas isso você vai para o Brasil, tá no mundo, você olha a parte do funk, fora do Brasil também, essa forma de fazer a música. Sim. Mas você tem uma cadeia produtiva aí dentro, né? E que essa lógica que jogou a Bahia para fora, porque assim, quando o Olodum faz e Michael Jackson vem, colocou Salvador no mundo. Quando ele diz Pelourinho não é mais aquele, olha a cara dele, o Olodum vai trazendo olhando o Pelourinho, embora negado aqui dentro, né? Sim. Perderam pessoas foram feridas, né? Na época. Então, assim, essa lógica que as pessoas negras, os caras não queriam deixar você nem passar no bloco. Blocos tradicionais aqui, as pessoas negras não saíam, eram. Então, assim, Só de ouvir essas coisas, sabe? Já mas se a gente não. é um negócio. A história é importante, porque hoje, quando se coloca Salvador capital afro, né? Se ela não tiver sequência, vai seguir capital afro, da afroconveniência.
Porque, assim, os 50 anos do Ilê é importante. Elvo Mote. E o 51º vai ser o quê? Né? Vão seguir aumentando os investimentos? O governo do estado vai aumentar, vai sair de 15 milhões para 20, né, para fazer, porque isso retorna. A prefeitura vai seguir, né? Porque ou vai manter assim, foi só um evento, né? Porque uma característica dessa administração são os eventos, né? Evento é diferente de ser um processo, né? Sim. Então, assim, o processo você vai tendo continuidade, né? E é preciso posicionar a cidade para mostrar e, né, tem sinalizações também nesse sentido, não vou ser, mas, assim, qual é a visão hegemônica? E se for essa visão hegemônica dos camarotes, dos 150 milhões que ganham com a economia do camarote, né? Sim, sim. É esse dos camarotes que vai para a especulação imobiliária. Porque você pergunta, qual é a grande empresa, né? E essas pessoas que tem gente que, assim, estava pensando no caminho, eu disse, tem gente que sabe o que é 1 milhão, achando que é um milho grande. É. Tem outro que sabe muito bem o que é 1 milhão É, e sim. que às vezes dá até de troco. É. Então você tem capital. Quem sabe o que é 1 milhão e sabe diferenciar muito bem do que é um milho grande, você tem capital. Então, esses que têm capital formaram que tipo de empresa? Investem aonde? Para além da lógica do capital especulativo. Vai fomentar startups que venham Sim. trabalhar com essa economia criativa e assim Uhum. romper esse círculo vicioso da pobreza, considerando essa criatividade fantástica que nós temos? Ou Exato. você vai manter a visão localista, onde esse dinheiro gira em torno das mesmas pessoas, onde você pode ir em um restaurante e encontrar sempre as mesmas pessoas? Eu não sei como é que as pessoas, morando em um lugar que tem quase 3 milhões, você consegue ir em alguns espaços e encontrar, cumprimentar todo mundo, todo É uma cidade grande e pequena. província. É, Então, assim, digo, desse jeito. é muito, assim, eu não sei como é que não consegue, assim, tipo, acordem. Tem É. uma visão, pegue a visão, Pega a visão, como os meninos falam. Pega a pegue a visão. visão. Você está nisso dentro de a cidade para ser próspera, você precisa olhar essa população trazendo a dignidade, dizer assim, poxa, o que está sendo oferecido é muito pouco. É assim, porque aí a prosperidade também traz felicidade. Riqueza para no caminho, se ela não tiver dignidade, não gera prosperidade, Com consequentemente, certeza, a com felicidade é certeza. algo que, assim, dá para ter felicidade coletiva. É preciso fazer outras escolhas políticas, por isso que eu acredito na política. Porque a política pode, né, trazendo lá Eu dos. adoraria ver uma pessoa como você na prefeitura, porque nós nunca vimos uma pessoa negra na prefeitura. Eu acho que na nossa cidade, eu me lembro de Teve o professor Edivaldo eu me Brito. lembro de professor Edivaldo Brito, exatamente. Mas o professor Edivaldo Brito ele foi prefeito? Chegou a ser prefeito? Ele foi prefeito, na época ele substituiu, foi aquela época do chamado prefeito Mas tampão. ficou prefeito tampão, não foi Foi um aquele período prefeito, né? eleito, não conseguiu. Eleito, é isso que eu tô querendo dizer. Como é que uma cidade como a nossa, que é a mais negra depois da África, né, de cidades da África, enfim, eu não consigo compreender. Eu não consigo entender isso. É o apagamento das coisas, né, que eles fazem. E isso é muito cruel. Além de ser cruel, é uma deslealdade com a nossa ancestralidade de todos nós. Porque todo mundo aqui, pode ser de que cor for, tem dentro do seu sangue, dentro da sua genética, pelo menos um DNA do povo ancestral, do nosso povo indígena, do nosso povo preto, todos nós eu acho que temos. Se pegar o sangue de cada um no nível diferente, mas a gente tem, porque foi a nossa mãe África, né? É. Para entender A isso, questão é que dentro no sangue você não vê, né? O modelo do DNA. sim, sim, DNA você não vê. O que vê é o fenótipo. tá de fora. É a cor, né? E o que a gente tem. Ah, quando a conversa é boa, termina logo 5 Então, minutos. eu diria que 50 minutos, temos para 10 pensar minutos. a necessidade dessa virada, porque Sim, nós estamos lidando, aí sim, a forma como esse racismo
onde você cerceia as pessoas negras de chegarem, onde você Sim, mantém as pessoas negras paradas pela pobreza, pela barreira da pobreza. E isso leva um nível de consciência, porque algo é você lidar com a barriga, né? Mas é algo que, quando você supera isso te dá um nível de consciência. Não é que você não tenha consciência. E se você guardar, a gente guardando as devidas proporções e fazendo um pequeno paralelo aí com o Big Brother, né? A figura de Davi, a forma como ele reage, às vezes diz assim, ele não tem a consciência negra. Não tem, entre aspas, porque quando eu vejo a reação da outra, né, negra também, que a gente diz assim, a maior arma do opressor é a mente do oprimido. Mas ele disse uma coisa pra ela, que eu fiquei ouvindo assim, né? Assim, você deve deixar de viver a história dos outros, você tem que viver a sua história. Qual é a sua história? Então ele está dizendo a mesma coisa que é a frase anterior que eu falei, é uma frase de Steve Biko, né? Que dá nome ao nosso título. Então, essa forma como essa consciência negra tem alcançado as pessoas, está levando a questão racial a se tornar uma questão incontornável. Incontornável. Por isso que o que já foi por séculos chegou nos dias e se faz presente no agora, mas o agora às vezes não é hoje, mas o tempo é agora e vai para além das horas, né? Porque chegou. Então tem coisas que tem um nível de indignação que as pessoas dizem assim, sim, por que essa conta não vai fechar? Eles podem nos adiar hoje, amanhã, mas não tem jeito, a gente vai chegar. O que a gente precisa entender e estar aberto, ter a capacidade de entender as armadilhas, porque tem uma hora que podem colocar a mesma cor, mas assim, qual é a visão que de fato muda? isso. A cor é condição necessária, mas tem hora que ela vai precisar ser, não vai ser suficiente. E se você tiver alguém que assuma, tenha a cor, mas não tenha essa cabeça para Sim, trazer, de que pensa coletivamente, de trazer a questão da dignidade, de criar um ambiente que claro. para todos, para que dizer assim, olha, a gente precisa chegar numa situação de, como diria o Celso Furtado, né, que foi esse que pensaram o desenvolvimento. A gente tem algumas questões que ele não pensou, a questão racial, né, para explicar esse atraso do Brasil, né, entre outras coisas. Mas ele dizia assim, esse país que poderia ser e não vai, né? Tem um potencial de ser e não acontece. Ele diz assim, esse longo amanhecer, né? E esse longo amanhecer está no que ele falava, né, desse potencial de que nós somos. Então essa é uma cidade que tem um potencial enorme, mas como é a nossa população é tratada, tem a ver de que você acha que olha para as pessoas e não as enxerga e acha que tudo tá bom. Então esse nível de violência, esse genocídio dessa juventude negra, né? Genocídio, Feminicídios mesmo, não sei se vai dar tempo de falar das mulheres. mulheres, Ó, gente, acessem o perfil Silvio Humberto underline, @ Silvio Humberto underline no Instagram. Vocês vão ver diversas atitudes, diversas ações, diversas, enfim, tudo que Silvio faz. eu diria, É, Daniela, que assim, eu sou uma pessoa que conjugo, se é que a gente tem um verbo, mas assim, o esperançar, né? sim, Eu acredito, né? temos que Eu ter. digo sempre que assim, Mandela tá muito certo quando ele falava, nos espíritos que teve aqui nos anos 90, 94, eu vi Mandela aqui na praça, Você né? conheceu uma Não dela, apertei a mão porque eu tava de cara mas de você baixo, viu mas vi na ele? Praça, na Praça Castro Ele Alves. tinha os olhos doces mesmo? A figura dele, né? Os olhos As doces. Quando ele luzes, sai daquela prisão, 27 anos, 30 anos, com aquele olhar doce, eu digo, como esse homem conseguiu isso? mas ele, quando Um você espírito elevado ali, viu? espírito elevado e quando você está pensando no coletivo, não foi a primeira vez que ele foi chamado para sair da cadeia, né? Enquanto não houve as condições necessárias onde ele poderia sair com dignidade, é melhor ficar preso, né? Então, na medida que ele sai e consegue apertar a mão, fazer todos aqueles gestos, não está olhando para você, porque você já tem mais, você chegou numa idade que não é você. Você tem que olhar para o povo, o seu conjunto e o que é que vai ser fundamental, né, para você olhar, seguir com o dia seguinte. E o que eu tenho insistido com a cidade de Salvador é que a atual gestão, quando você vê essa crise que nós estamos do ponto de vista ambiental, você confunde o dia seguinte com o dia de amanhã,
né? Você acha que quando você fala do dia de amanhã, a gente está falando do dia, hoje, vamos supor, é quinta, é sexta-feira, a gente está falando de perspectiva. Isso, perspectiva, tem a ver com sustentabilidade. E quando você disse, eu estou falando das gerações vindouras, eu estou fazendo aqui para garantir quem venha depois. E não vai ser nesse mar de concreto que nós vamos garantir qualidade de vida. E se não tiver diversidade, né, essa diversidade étnico-racial, de gênero, né, não tem como mais você fazer isso de forma superficial, para ficar bem na fita. Não, não é para ficar bem na fita. Você precisa ter isso como um valor, porque aí você fica para além de ficar bem na fita. Você está dizendo assim, ó, as pessoas contam. E virou um negócio de uma moda também, né? Tem um modismo Se aí. quiser moda, passa. E isso não veio para passar. Isso veio para ficar, para virar um princípio basilar para qualquer política, né, que eu venha dizer assim, que garanta a dignidade humana. Isso a nossa cidade já passou da hora de garantir essa população. Com certeza, Silvio. Silvio, lembrei até daquela música do Ludum. Madibaioiô, nobre guerreiro negro de alma leve. É massa, é sobre Mandela. E eu acho que nossa conversa aqui é sobre consciência, é sobre resistência, é sobre atitude, é sobre abrir a mente, abrir os olhos. Pegar a visão. Pegar a visão, exatamente. Além do que a gente pode ver, além de só enxergar, né? E eu espero que o seu trabalho seja sempre de sucesso, pautado nessas vertentes, ou melhor, nesses pilares que você traz desde o início da sua carreira, desde o início da sua vida, lá na Uxal. Eu soube que foi lá na Uxal, fez um grupo, né? O Grupo Negro da Uxal, o Grupo em Negro. 1981, mais ou menos. Eu, João Jorge, procuradora hoje, Márcia Viges, Antônio, que é auditor da Receita, né? Tem alguns que não estão mais entre nós. Ali começou, na verdade, a gente vem do movimento negro, né? Então você vem, nós somos uma sequência. Eu digo que eu tenho nas mãos é um bastão. Porque nessa corrida você faz assim, né? No jogo você passa, a geração pega e segue. Se você achar que você tem um cetro real, aí você empata a luta. Com certeza, esse pessoal tem que baixar a bola, baixa a bola. Silvio, Super Gêmeos, ativar! Em forma de esperança e de prosperidade para essa cidade. Saúde, sucesso, paz, amor, consciência, meio ambiente, tudo de melhor nas nossas vidas. E, enfim, axé. E que seja feita a vontade do povo na hora das eleições. Sempre. Viu? Na Sempre. hora das eleições. Eu espero que você volte aqui pra gente conversar mais. Porque quando a conversa é boa, acaba muito rápido, né, mana? Né? Misericórdia, rapidinho. Vambora. Mas não esqueça, @SilvioHumberto_. E se você quiser saber mais informações, @Bahia Press, que é o site que tem mais de 20 anos de história trazendo informações da Bahia para você. E também siga nosso canal no Instagram, tá certo? youtube.com/BahiaFlow é onde estarão todas essas entrevistas. Silvão, ó, já tô na intimidade. É bem baiana, bem baianesa ela, né, menina? Já tá chamando de Silvão, já tá abraçando. Silvio, muito obrigada. Obrigado, parabéns Daniela. pelo seu trabalho. Admiro você, admiro o seu trabalho e espero lhe ver novamente. Estou à disposição. Muito obrigado aí também pelas perguntas, né, porque eu acho que isso que gera essa interação. Desejar muito boa sorte para você. Você tem um serviço relevante, importante na história desse jornalismo da Bahia. E eu quero lhe desejar o que a gente sempre, os caminhos prósperos e abertos para você. Eu realmente penso assim, quando eu era antes, eu já tá terminando, né? Antes eu queria ir pro Bloco Afro, que a parte do carnaval que eu mais gosto é a do Bloco Afro. E quando toca aquele negócio, eu sei que eu sou dessa cor, mas eu fico, é no coração, é aqui dentro, é um negócio assim. Isso é o bom da É uma música, que ela entra em você e não ancestralidade que dói. vem, sabe? É um A negócio ancestralidade do tá pra além do- coração tá além do mesmo. corpo. É do coração, mas é desde que eu sou pequena isso. Desde que eu sou pequena. Aí o pessoal dizia, você não quer ir para aquele bloco? Eu digo, não, eu quero ir para o Bloco Afro. Um beijo, Silvio, um Outro. beijo. Tamo Obrigado, juntão, Daniela. viu? Gratidão. E a vocês, muito obrigada. Nos encontramos na próxima. Beijo, galera.